Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu não vou nem abrir a minha Bíblia porque eu não trouxe meus óculos. Aí eu pedi para o abençoado aqui colocarem para mim. Vocês abram por gentileza em Lucas 13. Eita, Jeová. Ah, paizinho. Aleluia. Lucas 13, no versículo 6. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Eu, na verdade, quando a pastora Denise perguntou se eu podia estar ministrando, o Senhor colocou duas mensagens no meu coração. Aí eu vim com duas espadas aqui. E eu falei, faça a tua vontade, Senhor. Mas vamos lá. Lucas, capítulo 13, no versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar nesta figueira, fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem se assentar, igreja amada de Cristo. Eu sei que papai já falou muito poderosamente conosco, mas que ele continue a falar através da sua palavra. Senhor, meu Deus e Pai, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Eu me esvazio de mim mesmo, Senhor. Eu abro mão de tudo que eu sou, de todo conhecimento, papai. De tudo aquilo que o homem possa ter embutido na minha mente, no meu espírito, no meu coração. E me submeto somente a Ti, Espírito Santo. Usa-me, Senhor, porque eu sou um vaso, e um vaso de barro, Senhor. E neste momento eu desço a Tua olaria. Faça-se em mim a Tua vontade, Pai, assim como o Senhor faz no céu. E fala com a Tua noiva amada, com a Tua igreja, Senhor. Não aquilo que eles querem ouvir, Senhor, mas o que precisa, Deus. Que os Teus anjos, papai, estejam acampados neste lugar, porque eu estou denunciando todo demônio, Senhor, que venha perturbar, Senhor, que venha distrair, que venha colocar sono nos Teus filhos. Que esses demônios sejam amarrados e lançados no abismo do inferno. Que nada venha colocar comichão nos nossos ouvidos e dúvidas em nosso coração. É o que nós te pedimos nessa noite. Espírito Santo, eu dependo de você, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor neste momento, Espírito Santo, porque eu não posso fazer nada sem a tua doce presença, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra que todos nós conhecemos, né? Que Jesus, ele conta essa parábola que um avicultor, ele estava passeando ali pela sua vinha com o seu servo e de repente ele olha para uma figueira e vê que aquela figueira não tinha frutos. E há muitos anos, há muito tempo, aquela figueira estava plantada. E nós observamos ali que ela está plantada numa terra fértil, num lugar bom. No entanto, aquela figueira, ela não dava frutos. E aí, o dono daquela vinha, então, diz para o seu servo: arranca. Porque, poxa vida, quanto tempo que ela está aqui ocupando um espaço e não tem dado frutos? E então esse servo diz: Senhor, eu vou cuidar dela,
Eu vou expor as suas raízes, vou lançar esterco. Se dentro de 1 ano ainda não tiver frutos, aí sim a gente arranca e lança ela lá fora. Amados, eu estou passando por uns processos com Deus que eu ouvi exatamente isso. Assim, o meu relacionamento com Deus é algo assim que de pai e filho de verdade. E eu achava na minha mente, no meu jeito de servi-lo, de fazer as coisas para Ele, que eu estava dando frutos. E eu ouvi do Senhor ir para a igreja, fazer a minha obra, ajudar os meninos no louvor, ministrar a minha palavra, orar, interceder. Isso não são frutos. E eu falei assim: Senhor, se isso não são frutos meus, o que são os meus frutos então? O que eu estou fazendo há tanto tempo depois de cristã? O que eu venho fazendo na tua casa com as pessoas, se isso não é fruto? E o Senhor falou para mim: isso são sementes. Isso são como folhas para mim. Porque fruto é aquilo que está na minha palavra no livro de Gálatas: amor, mansidão, domínio próprio, temperança, alegria. Isso são frutos, filho. Se você estiver na minha casa fazendo tudo o que você está fazendo, mas se você não estiver fluindo nesses frutos de Gálatas, você só tem folhas. É uma árvore boa, porém ainda eu necessito de frutos. Aí é claro que eu fiz o quê? Fui me humilhar. Porque se eu não estou dando fruto, se eu só tenho umas folhinhas, eu preciso o quê, Senhor? Me humilhar. Eu preciso verdadeiramente me humilhar para descobrir por que é que eu não estou dando frutos. E ali ele fala: eu vou cavar, eu vou abrir e eu vou expor as raízes. Uma boa árvore não é só frutos bons e folhas verdes. Ela necessita de uma boa raiz. Muitos irmãos na igreja que não têm folhas, que não têm frutos, que tem um caule que está mais para lá do que para cá, é porque não tem raízes. A diaconisa Sueli nos trouxe uma palavra na sexta-feira retrasada, que é aquela palavra que me levou nessa palavra, que me levou nessa revelação que o papai falou que eu não tinha fruto, mas sim folhas. Porque aquela palavra que a Sueli ministrou aqui me rasgou, desceu que nem uma espada, me descabelou, me deixou nua, rasgada, picada. Eu saí daqui literalmente acabada com a palavra que ela ministrou. Porque parecia que Deus mandou um anjo aqui e parecia que era só comigo que ele estava falando. Mas aí quando ela começou a jogar o negócio pro lado da diaconisa Cida, eu falei: isso vai aliviar aqui porque tá pesado. Tá dando para aguentar não. E aí ele foi jogando para lá e eu disse: isso mesmo, joga mais, mais. E foi essa palavra que me levou nessa palavra. Porque eu comecei a refletir no que ela falou. Ela ministrou sobre secreto, intimidade, relacionamento, profundidade e estar escondido em Deus. Que a nossa intimidade com Deus é no secreto, é no escondido. Não é para todo mundo ver e ouvir, é na raiz, é escondido. E quando o Senhor, Ele expõe as nossas raízes, tudo vem à tona. Por que nós somos provados? Porque a nossa raiz está exposta. Para Deus nos provar,
ele precisa expor as nossas raízes. E é nesse momento que nós vamos começar a mostrar para o Senhor se vamos ter frutos ou se vamos continuar apenas dando folhas. Tem uma outra palavra também do Senhor que fala que Jesus, ele foi procurar um fruto para comer numa figueira e ela estava estéril e ele amaldiçoou aquela figueira e ela morreu. O que acontece? Às vezes nós queremos mostrar aquilo que nós somos. Aquela figueira tinha folhas, mas não era época de folha, era tempo de fruto. Ela estava demonstrando algo que ela não era. E muitas das vezes nós vemos que tem pessoas que pregam, que leem muitos livros, que conhecem muito bem, manejam muito bem a palavra do Senhor, tem muito conhecimento de causa, porém aquilo que ele faz não tem unção. Por quê? Porque ele está fazendo algo de vontade própria, fora da vontade de Deus. Todo conhecimento que a pessoa tem, se não estiver debaixo de um envio, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma patente do céu, não tem valor. Às vezes é melhor aquele que não consegue ler muito, que tem dificuldade, que não sabe falar palavras eloquentes, que não tem homilética, hermenêutica, aquelas coisas todas. Mas quando abre a boca, porque está dentro do chamado, do propósito, daquilo que o Senhor chamou para fazer, é como labareda, que vai saindo consumindo tudo que está à volta, tudo que está na frente. Por quê? Porque está debaixo de um envio, está debaixo de uma autoridade, está debaixo da vontade de Deus. Está fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. E quando o Senhor começou a falar comigo, até essa madrugada, que Ele começou a falar dos meus frutos, o Senhor começou a me mostrar exatamente como eu estava diante dEle. Amados, não é fácil você achar que está dando fruto e de repente você descobrir que é só folhinha. Que aquilo, porque os frutos são para Deus, não são para os homens. A gente acha que tem que dar fruto para mostrar para o homem. Não. Nós temos frutos para o reino de Deus. Não é para o homem. Ganhar almas é para o reino de Deus, não é para o homem. Fazer a obra não é para o homem, é para o reino de Deus. Às vezes estamos fazendo apenas por exibicionismo, para dizer que podemos fazer, para dizer que temos a capacidade de fazer, porque se eu não subir no tom, a Bia não sobe, ou a Bia, se eu não descer no tom, a rua não desce. E na verdade não é assim. Isso são folhas. Porque o fruto, nós demonstramos fruto para o Senhor quando somos provados por Ele. E eu, por esses dias, eu fui provada por Deus. E eu sei que não tem frutos. Porque no momento em que eu fui provada por Deus, eu questionei, eu murmurei, eu disse assim para Ele: não tem nada a ver com nós dois. Não tem nada a ver comigo e com o Senhor. É com uma determinada pessoa. O que eu sou com o Senhor, o que eu tenho com o Senhor, isso não altera. Mas o que essa pessoa está fazendo em mim, está alterando o meu ser. Está mexendo no meu fruto. Está machucando o meu caráter. E foi nessa hora que Deus falou: eu te provei. Eu permiti aquela pessoa vir com aquela situação, daquele jeito, exatamente para ver o nível do seu fruto. E foi aí que você me mostrou que não tem fruto, mas sim folhas. Porque se você tivesse frutos, você não teria me dito o que você disse. Você não teria ficado com o seu coração da forma que o seu coração ficou.
e você não teria desejado o que você desejou. Deus me disse isso essa madrugada. Eu acordei 4 horas da manhã e falei: Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer falar com a igreja? O Senhor falou: eu já falei o que eu quero falar. Eu estou falando com você sobre o seu fruto. E você vai falar sobre isso. É sobre isso que eu quero que você fale. E aí o Senhor falou assim: em algumas áreas que eu te provei, você me deu fruto. Você permaneceu firme, constante, fiel. Você não me questionou, você não murmurou. Mas a partir do momento que eu permiti alguém próximo de você se levantar e te cutucar, pegar suas raízes, cavar suas raízes, expor as suas raízes e deitar nelas o esterco, eu vi como estava o teu fruto. Nada. 0 fruto. Não tinha fruto. O esterco é bom? Claro que não. É fedido. Provavelmente quando aquela árvore teve as suas raízes, a sua origem exposta, que ela sentiu aquele esterco fresco sendo deitado nela, não foi bom para ela. Ela não curtiu aquilo, aquela carniça, um monte de mosquitinho infernizando a raiz dela por causa do cheiro. Aquilo incomodou ela muito. A árvore não gostou. Assim somos nós. Quando Deus permite alguns estercos da vida deitarem na nossa raiz, nós somos como essa árvore. Mas a árvore, pelo que a gente percebe, ela aguentou. Ela aguentou. Ela aguentou até que o esterco secou. E quando aquele esterco secou, já não tinha mais mosquito para incomodar, já não tinha mais aquele odor fétido de esterco fresco. Ela resistiu ao esterco. E aquele esterco então passou a se tornar alimento para aquela árvore, vitamina para aquela árvore. Então, algumas situações que têm se levantado na sua vida, ou algumas pessoas, resista a isso, porque é o seu esterco. Seja forte a isso, porque é o seu esterco. E isso vai secar e vai se tornar uma vitamina para a tua vida espiritual. Isso vai se tornar um remédio para a sua vida espiritual. Porque o dia que você conseguir vencer isso, você vai descobrir que teve um fruto precioso: perseverança. Você perseverou com o seu esterco. E quando nós perseveramos, e aquilo que doía, que incomodava, que cheirava mal, que fazia mal a nós, que nos levava até mesmo a pecar contra Deus. Irmãos, eu acho que eu não sou a única aqui dentro que peca em pensamentos quando o esterco é deitado na raiz. Às vezes eu falo para o Senhor: eu espero que o Senhor não esteja com seus ouvidos inclinados nesse momento. Eu espero que o Senhor esteja aí super mega ocupado com outros filhos e não esteja prestando atenção aqui na sua filhinha, papai. Porque se o Senhor estiver prestando atenção, eu estou no estreito. Eu estou no estreito. O negócio vai ficar bom, não. Então, quando nós passamos por isso, às vezes a pessoa que está nos machucando não ouve, não sabe e não sente. Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E quando nós pecamos contra Deus, a outra palavra
palavra que o Senhor me deu fala sobre jardim, que também tem a ver com essa palavra. Que existem 3 jardins especiais na Bíblia. O jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Adão pecou contra Deus, e ali ele foi expulso do jardim, mas Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, mandou que um anjo com espada guardasse a árvore da vida para que ele não consumisse aquele fruto, porque na condição de pecador que ele estava, se ele tocasse naquela árvore, nós seríamos eternamente pecadores. Não teria uma segunda chance para nós. E ao longo de nossas vidas, até Jesus, a gente vem nessa condição de pecado. Mas aí vai Jesus para um outro jardim, o jardim do Getsemane, aonde toda a vontade dele é derramada, aonde toda a vontade dele é esvaziada. Como humano ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. Naquele momento Jesus venceu e rompeu com todas as coisas. E entre esse jardim do Éden e o jardim de Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, aonde nós vamos estar como árvores, nós vamos precisar passar pelo Getsemane. Nós vamos precisar nos esvaziar de tudo no Getsemane. Porque se quando nós tivermos, ou já estamos nos nossos Getsemanes da vida, se nós não declararmos para Deus: para ti não há impossíveis, porque para o Senhor tudo é possível. Que não seja feita conforme a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Não seja feito como eu quero, mas segundo o teu querer. Se nós conseguirmos vencer nesse Getsemane, nós vamos conseguir entrar no jardim de Deus, que é a Nova Jerusalém. Mas como árvores, nós vamos ter que ser tratados. Nós precisamos ser tratados. E Deus fala que Ele só trata com o filho que Ele ama. Então, às vezes, nós estamos sofrendo, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando, nós estamos pedindo para Deus algo, enquanto o Senhor está dizendo: eu não abençoo a raiz que eu estou tratando. Eu não dou nada para a raiz que eu estou tratando. Eu não posso, filha, fazer na vida do teu filho, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, isso que você me pede, porque eu estou deitando esterco ainda, porque eu estou tratando. Então não me pede para abençoar o que eu estou tratando. Não me peça milagres aonde necessita de cura, aonde necessita de transformação, aonde necessita de libertação. Eu não posso fazer um milagre ainda, enquanto essa raiz de fato não for tratada. Tem pessoas que estão na igreja 10, 20, 5 anos e são as mesmas. Não tem transformação de caráter, não tem transformação de vida. Hoje está bem, amanhã não está, hoje sobe, depois desce de novo. Por quê? Porque não teve a sua raiz tratada, porque não teve a sua raiz exposta, porque não suportou os estercos da vida. Porque quando foi jogado no Getsemane, isso não, eu não aguento mais, eu vou largar de mão, eu não estou suportando esse fardo. O Senhor fala para eu trocar, eu já troquei, mas no meio do caminho eu já peguei de volta. Não, Senhor, para mim não dá mais. Enquanto nós estivermos diante de Deus com essa postura de eu não aguento, eu não quero mais, até quando? Para mim não dá,
Deus não pode abrir portas. Deus não pode curar. Deus não pode libertar. Deus não pode transformar. Até que a raiz esteja verdadeiramente tratada. A palavra do Senhor fala: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a uma montanha: vai daqui para lá e vem de cá para cá, de lá para cá. O que Jesus está nos dizendo com fé do tamanho de um grão de mostarda? A mostarda é a melhor semente de temperos, de iguarias, é a menor que existe. Porém, a mostarda, quando ela é lançada em terra, antes que ela comece a brotar, antes que ela comece a mostrar aquele galhinho para fora, por baixo da terra, ela já fez ramificações enormes. Ela já fez ramificações extensas e profundas. Antes dela aparecer, antes dela se mostrar. E quando ela começa a se mostrar, ela tem uma raiz profunda. É isso que Jesus está dizendo. Se a sua fé for como a fé de um grão de mostarda, que tem alicerce, que está firmado, que está na rocha, venha o que vier, você suporta. Aconteça o que acontecer, você está firme, você tem amor, alegria, mansidão, temperança, você tem os meus frutos, você tem as virtudes do meu Espírito. Mas a partir do momento que a nossa fé não está alicerçada, nós não suportamos. A palavra do Senhor também fala que a árvore que é plantada junto a ribeiros é uma árvore que está sendo sempre regada, sempre cuidada pelo amor de Deus. Então, mesmo que as nossas raízes estejam expostas, nós podemos ver o amor de Deus, nós podemos perceber o cuidado de Deus. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é nos humilharmos diante dele e reconhecer de fato como estamos. Algum de nós está fracos espiritualmente. O Senhor, Ele diz na palavra dele: ou você é quente ou você é frio. Morno me dá ânsia, morno embrulha o meu estômago e eu te vomito. O que é ser morno? É aquele cristão que não tem instabilidade espiritual. Quantos conhecem aqui pessoas que pegam cargos na igreja, vem um mês, vem 2, vem 3, em um ano, está uma bênção, e de repente para tudo, não quero fazer mais nada. Peraí, o Senhor fala que aquele que coloca a mão e tira, o Senhor não tem prazer mais na vida dele. Uma vez colocada a mão, eternamente com a mão, sempre com a mão. Pessoas que têm vícios e não conseguem se libertar desses vícios. Essas são pessoas que não estão alicerçadas. Pessoas que qualquer coisinha distrai ela, qualquer coisinha desvia ela do caminho do Senhor. Qualquer atração do mundo lá fora consegue prender aquela pessoa no mundo de novo. O que nos distrai não são coisas ruins, pelo contrário, são coisas boas. O que nos leva para longe da presença de Deus não são as nossas lutas, é o pecado, é o que é gostoso lá fora, é o que é bom lá fora. É isso que nos leva para longe de Deus. Porque pelo contrário, as dores nos faz nos humilhar, nos faz derramar diante da presença do Senhor. Qual é o convite do Espírito Santo de Deus nessa noite para nós?
A nossa raiz está sendo exposta. E o Senhor precisa deitar esterco. Porque Ele precisa tratar. Ele precisa curar. O esterco é o remédio de Deus. O esterco é o remédio que o Espírito Santo quer derramar sobre nossa alma abatida, afligida, desconfortada e aflita. Então que nessa noite nós possamos confessar para o Senhor qual é a real situação da nossa árvore, como que está a sua figueira. A sua figueira tem frutos ou ela tem somente folhas? Porque os frutos nós já sabemos quais são: amor, bondade, alegria, temperança e mansidão. Nós temos verdadeiramente esses frutos? Ou estamos vivendo ainda debaixo de hipocrisia? Nessa noite eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Mas não é para dormir não, tá? Fechar os seus olhos e declarar para o Senhor que você é uma figueira, que hoje Ele está passando, Ele está olhando, Ele está averiguando como está a sua vinha. Ele está olhando para cada uma em específico. E de repente, no meio daquela vinha, Ele se deparou com você, figueira. E quando Ele olha para você, o que Ele está vendo? Isso é entre você e Deus. Não é entre mim, pastores, não. É entre você e Deus. Você é a figueira no meio da vinha. E Jesus está de olhos fixos em você. O que Ele está vendo? Não tenha vergonha de dizer para Ele: Senhor, nessa área da minha vida, ainda sou uma figueira e não uma vinha. Nessa área da minha vida, eu necessito que o Senhor cave, que traz para fora essa raiz. E se preciso for, deita o teu esterco, mas me trata nessa área da minha vida. Nessa área da minha vida, eu ainda não consigo ter aquilo que o Senhor chama de fruto em Gálatas: amor. Eu pensava que eu amava, mas eu entendi que ainda não amo. Eu suporto. Me ensine a amar, porque eu quero esse fruto. Nessa área da minha vida, eu ainda não tenho a perseverança. Porque por mais que eu te diga que eu sou forte, que eu consigo, que eu não desanimo, que eu não desisto, nessa área eu não persevero. Porque quantas vezes, Senhor, que eu te disse: chega, não aguento mais. Até quando? Basta. Me ensine a perseverar nessa área. Nessa área da minha vida, Senhor, eu não tenho o fruto da alegria. Pelo contrário, Pai, o meu fruto é tristeza profunda. O meu fruto se chama amargura. O meu fruto se chama rancor. O meu fruto é decepção, mas eu não quero mais carregar esse fruto. Eu quero o fruto da alegria. Jesus, essa figueira ainda não tem o fruto da mansidão. Quantas vezes, Jesus, que eu preciso ser uma mulher sábia e eu tenho sido tola. Quantas vezes, Jesus, que eu preciso ser um homem prudente e eu tenho sido um homem tolo, porque eu não tenho essa virtude, Jesus. Me dá esse fruto que se chama mansidão. Aleluia. Porque ao abrir dos meus lábios possa fluir palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de graça, palavras de amor. Me ajuda, Jesus, a ter esse fruto
do domínio próprio. Eu não consigo dominar a minha carne. É uma luta, é uma guerra, Jesus. Eu não quero pensar quando eu vejo, eu já estou pensando. Eu não quero desejar quando eu vejo, eu já estou desejando. Até quando eu estou dormindo, Jesus, eu estou sonhando com as coisas deste mundo. Quando o Senhor me diz, aquele que ama o mundo, eu não tenho amor nele, ele não está em mim. Me ajuda a vencer nessa área da minha vida, Jesus. Me ajuda a ter domínio próprio na minha mente. Me ajuda a ter domínio próprio no meu falar, no meu caminhar, no meu vestir, no meu agir, nos meus desejos, Jesus. Eu necessito desse domínio próprio. O Senhor viu o que eu te falei, não vou fazer mais, eu fiz de novo. Não vou falar mais, eu falei de novo, Jesus. Não volto nessa tecla e eu voltei, Jesus. Eu não tenho domínio próprio. E eu necessito ser curada. Eu necessito ser curado nessa área da minha vida. Ó Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Espírito Santo. Tu és o Deus que sonda. Tu és o Deus que conhece. O Senhor sabe das necessidades de cada um dos teus filhos, Espírito Santo. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir. Não queremos continuar como uma figueira plantada no meio de uma vinha, numa terra fértil, no meio de cristãos verdadeiros, genuínos, cheios do teu Espírito Santo, e continuarmos sem fruto, Jesus. Me cura. Peça para Jesus, me cura. Me cura, Jesus. Me liberta, Jesus. Me transforma, Jesus. E me enche das tuas virtudes. Porque se daqui um ano o Senhor voltar de novo a caminhar no meio desta vinha, o Senhor vai encontrar uma figueira cheia de bons frutos. Em nome de Jesus, que todo sentimento, que todo pensamento que te bombardeia, que não provém do Espírito Santo de Deus, nós estamos denunciando agora em nome de Jesus. Toda vontade que você sabe que é sua, que não é de Cristo, nós estamos denunciando em nome de Jesus. Todo desejo que não é seu, que você sabe que você não pode ter esses desejos, que isso tem entristecido o Espírito Santo, em nome de Jesus nós estamos denunciando. Todo olhar, todo falar, todo tocar que não provém do Espírito Santo na sua vida, que caia por terra, que você possa romper, que você possa vencer, que você possa ter suas raízes curadas, que você possa ter suas raízes saradas, porque você só pode dar frutos quando você for curada, quando você for curado, quando você for liberto, quando você for restaurado. Enquanto isso, você vai continuar sendo tratado. Enquanto isso, no mundo espiritual, coisas serão retidas na sua vida. Não é porque Deus quer reter, mas são as nossas atitudes, o nosso comportamento que impede o derramar, o operar, o efetuar e o agir de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a palavra.